Saudações aos amantes do mountain bike. Meu nome é Daniel. Estou continuando aqui um projeto de fazer vídeos com informações sobre os componentes de um mountain bike. Esse é o meu segundo vídeo. O primeiro vídeo fiz um vídeo comparando os cassetes Deore SLX e Deore XT. E dando continuidade a esse projeto aí, hoje eu vou falar de cassetes novamente. Mas o foco aqui hoje não é para falar sobre a diferença desses de modelos. Eu quero falar aqui sobre a configuração dos dentes. Eu estou aqui, pessoal, com 3 cassetes SLX de 10 velocidades. Esses cassetes aqui tem a configuração, os 3 têm a configuração HG81, que é a configuração do cassete SLX de 10 velocidades. Só que eles têm uma pequena diferença. Esse primeiro aqui, ele tem a configuração de dentes 1136, o segundo é um 1134 e o terceiro um 1132. Essa denominação que os fabricantes usam, quando eu digo que um cassete é 1136, significa que o menor pinhão dele, esse primeiro aqui, tem 11 dentes e o maior tem 36 dentes. Por que eu estou falando sobre essa configuração de dentes? Pelo seguinte, pessoal, depois que o grupo de 10 velocidades foi lançado, os cassetes 1136, 1236, os cassetes com o pinhão maior aqui de 36 dentes, eles se tornaram muito populares. Aliás, essa configuração, tanto para Shimano quanto para SRAM, ela passou a ser a configuração padrão nos grupos de 10 velocidades. Configuração 1136 é a configuração padrão. E os fabricantes disponibilizam cassetes em outras configurações de dentes para os grupos de 10 velocidades, mas na prática é muito raro a gente ver alguém usando esses cassetes com menos dentes, o 1134, o 1132. A SRAM vai mais além, ela disponibiliza também todos os cassetes dela com a configuração de 12 dentes aqui no menor pinhão. Então ela tem o 1136, ela tem o 1236, tem o 1132, tem o 1232 também. Nesse ponto a SRAM está até um pouco à frente da Shimano aí, que ela oferece essa opção a mais para o ciclista. Eu vou falar um pouco aqui sobre vantagens e desvantagens. Isso é algo, como muito no mundo das bicicletas aí é pessoal. Essa configuração de dentes aqui também, as vantagens e desvantagens que são apresentadas, é algo de natureza pessoal. Um cassete com mais dentes, ele vai propiciar uma relação mais leve. É óbvio que quando a gente fala de relação, nós não podemos jamais falar somente do cassete. A gente tem que incluir o pé de vela. A configuração de dentes no pé de vela vai influenciar. Mas vamos falar desses 3 cassetes aqui e vamos supor que estaremos usando um pé de vela triplo aí, com a configuração padrão dos grupos de 10 velocidades para pé de vela triplo, e vamos comparar então esses 3 com o mesmo pé de vela. O cassete 1136 ele propiciaria marchas mais leves. A primeira característica dele é essa. Uma outra coisa, a diferença de dentes entre o menor e o maior pinhão, ela é maior no 1136. Então o 1136 ele tem um leque maior de configuração aqui para atender o ciclista, para atender a relação. Isso pode ser uma vantagem. E a desvantagem dele é que ele é mais pesado, e cassetes maiores, eles têm trocas. Quando a diferença entre o menor e o maior pinhão ela é mais acentuada, as trocas geralmente são um pouco mais lentas e menos precisas, menos suave. Quanto maior for a diferença de dentes entre os pinhões, um pouco mais lentas serão as trocas de marcha e serão menos suaves também.
Se eu for comparar aqui com o 1134 e principalmente com o 1132, o 1132 é um cassete muito mais linear. A diferença de dentes aqui ela é menor, então as trocas são feitas mais rapidamente e são mais suaves, são mais precisas essas trocas de marcha. Como eu havia dito, isso é algo muito pessoal. Eu vou falar aqui a minha opinião, o que eu acho sobre esses três modelos aqui. A minha opinião, como eu estou dizendo, é apenas uma opinião pessoal. Eu não sou dono da verdade. A nossa conversa aqui é simplesmente para a gente tentar esclarecer isso aí para a maioria dos ciclistas, que às vezes não sabe, não encontra essas informações também na internet, às vezes não encontra em língua portuguesa. Então eu quero falar sobre isso aí justamente para tentar esclarecer. Eu particularmente, eu não vejo muita necessidade de usar o cassete de 1136. Tudo bem que se você for encarar subidas íngremes, ele pode fazer a diferença. Às vezes você está fazendo um single track aí, com a pista cheia de obstáculos, às vezes tem umas subidas curtas e muito íngreme, que falta tração para a bicicleta. Às vezes você usando um cassete 1136 aí, você colocando no pinhão de 36 dentes, isso aí pode aliviar bastante para você. Pode ser a diferença entre você ficar numa subida também e ter que empurrar a bicicleta ou conseguir subir pedalando. Eu, no modo como eu pedalo, eu não tem muita utilidade para mim o cassete 1136. A gente tem que levar em conta também o preparo físico do ciclista. Meu preparo físico não é de profissional, está longe, vamos dizer que o meu preparo físico é mediano, mas eu acho que com um preparo físico mediano eu já não vejo muita utilidade para mim. Eu pego muita subida acentuada também, mas com o tempo eu venho fazendo uns testes aí, e o 1134 e o 1132 eles vêm me atendendo muito bem. Com o advento aí das transmissões de 10 velocidades, agora inclusive aí já estão migrando, os grupos de mountain bike já estão migrando para 11 velocidades. Acabou de ser lançado recentemente o grupo Deore XT M8000, que tem 11 velocidades. Eu quero até fazer um vídeo posteriormente aí falando a respeito desse grupo. Eu vejo que os ciclistas eles só querem comprar o cassete 1136. E é aquela história da novidade, né? O 1136 foi lançado posteriormente, foi lançado por último. E todo ciclista que eu vejo, a pessoa só quer saber do 1136. Eu quero um 1136 e isso me incomoda um pouco. Se o fabricante, se a Shimano, coloca à disposição dos grupos de 10 velocidades esses três cassetes, essas três configurações, por que as pessoas só usam o 1136? O 1134 e o 1132 com certeza tem utilidade. E é justamente isso que eu questiono. Muitas vezes a pessoa tem preparo, um bom preparo físico, não enfrenta subidas tão íngremes no estilo de pedal, mas ela usa um 1136. O peso deles aqui, a diferença não é tão grande. Eu estou sem a balança aqui no momento, mas eu já fiz a pesagem dos cassetes aqui. O 1136 pesa 363 gramas. O 1134 pesa 343 gramas. E o 1132 pesa 315 gramas. A diferença, você vê aqui do 1132, 315, para o 1136, 363, ela não é tão grande. É uma diferença de peso aí, de média para pequena, né? Então, o peso não seria uma boa vantagem para o 1136. A vantagem principal que eu acho é essa linearidade na troca de marchas. Com os pinhões com tamanhos mais parecidos, as trocas ficam mais suaves e precisas. Isso é uma ótima vantagem para quem pedala. Essa história de querer comprar somente porque é novidade, eu não sei se o cassete 1136, por ele ser maior, a roda da bicicleta fica mais bonita. Você vê um cassete 1136, aquele cassete enorme, deixa a bicicleta mais bonita. Eu não sei se as pessoas vão nele, só querem saber dele devido a isso, mas eu acho que isso influencia também.
Mas realmente isso incomoda. Se nós temos essas 3 configurações, vamos analisar cada caso, pessoal. Vamos analisar o uso que você faz da bike, vamos analisar seu preparo físico antes de escolher o seu cassete. Eu desmontei os 3 cassetes aqui para facilitar aqui a gente falar mais sobre a diferença deles. Primeiro, observando o 1136, a gente vê que ele tem a aranha, a famosa aranha de alumínio anodizado. No 1136, esses orifícios aqui da aranha eles são um pouco maiores e a aranha tem 6 pernas ou braços. No 1134 ela também tem 6 braços, esses orifícios aqui são um pouco menores. E no 1132 ela tem 5 braços apenas e os orifícios aqui são bem menores. Ele é um cassete menor, os engenheiros devem ter chegado à conclusão que 5 braços são suficientes para manter a rigidez do conjunto. A configuração de dentes do 1136 e do 1134 ela é muito próxima. Somente 3 pinhões nesses 2 cassetes têm configuração de dente diferente. Quais são eles? O primeiro, o segundo e o quarto. Aliás, o quarto não. O primeiro... Não, exatamente. O primeiro, o segundo e o quarto. O primeiro, o segundo e o quarto, eles têm a configuração de dentes diferente. Vamos lá. O terceiro aqui, ó, tem a mesma configuração. Tem 28 dentes, esse terceiro pinhão aqui nesses 2 casos. Quais são os diferentes? No 1136. Primeiro pinhão, 36 dentes. Segundo pinhão, 32 dentes. No 1134, primeiro pinhão, 34 dentes. E o segundo tem 30 dentes. O terceiro dos 2 aqui é igual, eles têm 28 dentes. E o outro que muda, a gente passando aqui para esse segundo conjunto, é o primeiro pinhão aqui ó, do segundo conjunto, o maior pinhão do segundo conjunto. Ele tem 25 dentes no 1136 e 24 dentes. Aliás, deixa eu confirmar aqui para vocês. Ele tem 24 dentes no 1136 e 23 no 1134. Todos os outros pinhões, eles têm a mesma configuração aqui nos 2. Aqui vem 11, 13, 15, 17, 19, 21. Tem a mesma configuração. Então a diferença nesses 2 ela é menor. Já para o 1132 não. O 1132, o único pinhão do 1132 que é igual aos demais é o primeiro aqui. É esse aqui, o menorzinho de 11 dentes. Todos os outros são diferentes. O 1132 aqui para vocês terem uma noção. Ele tem o primeiro pinhão de 32 dentes, o segundo de 28, o terceiro aqui de 25. Aí ele vem aqui, ó, 22, 20, 18, 16, 14, 12 e 11. Então, a diferença enorme que você analisa aqui é em relação ao 1132. O 1134 é até um pouco parecido com o 1136. E justamente por isso, a diferença de peso do 1132 em relação aos outros 2 é um pouco mais acentuada. Esses 2 aqui tem uma diferença de 20 gramas, o 1134 e o 1136. A gente já falou no vídeo anterior, os cassetes SLX, eles têm os pinhões menores na cor amarelada, porque é feito um tratamento com níquel para evitar corrosão. Os 3 maiores aqui, a coloração é mais prateada, e o tratamento aqui ele é feito com o próprio cromo. Todos os pinhões são feitos de uma liga de aço cromo molibdênio, mas aqui o tratamento anticorrosivo é feito com cromo e aqui o tratamento anticorrosivo é feito com níquel. A Shimano colocou essa informação aqui, falando que o tratamento aqui nessa parte é feita com cromo no site deles recentemente. Eles fizeram uma boa reformulação do site, está mais completo agora. Essa tampinha aqui, pessoal, é a tampa do cassete. Ela tem uma particularidade. Vocês podem ver que vem escrito 11T. Isso significa que essa tampa ela vai servir num cassete cujo último pinhão é um pinhão de 11 dentes. Se você tiver um cassete, por exemplo, 1236, essa tampa aqui já não vai servir. Você tem que substituir essa tampa, comprar uma tampa com a indicação 12T aqui. Então ela sempre
essa tampa que ela tem tamanho, uma tampa dessa não serve em qualquer cassete, e esse tamanho é definido de acordo com o último pinhão do cassete. No caso dos cassetes SLX, essa tampa ela é feita de aço cromo molibdênio, ela é até um pouco pesada. No cassete Deore XT, ela já é feita de alumínio. Feita de aço cromo molibdênio e tem um tratamento aqui feito com cromo também para evitar a corrosão. Tratamento muito bem feito. O acabamento dos produtos da Shimano, pessoal, é incrivelmente bem feito. Principalmente essas peças fabricadas no Japão, que é o caso do cassete. Não são todas as peças da Shimano que são fabricadas no Japão, mas os cassetes, câmbios traseiros. Esses produtos têm uma qualidade de construção incrível. A Shimano é uma empresa que ela dá muita atenção aí, se você olha uma simples tampinha dessa, você vê que eles têm realmente cuidado com o que eles produzem. Não é à toa que eles têm um nome, talvez seja o nome mais famoso aí entre todas as empresas quando a gente fala de ciclismo. Com os 3 cassetes dispostos aqui, a gente pode até fazer algumas brincadeiras, algumas divagações aqui. Por exemplo, se eu pegasse o segundo conjunto aqui do 1132 e colocasse ele aqui no 1136, olha aqui para vocês verem como ficaria estranho. Você vê, esse segundo conjunto ele tem uma quantidade de dentes bem menor. Olha a diferença que nós teríamos desse pinhão para esse outro pinhão aqui, ó. Numa eventual troca de marcha aqui, ó, ela seria mais lenta e mais difícil de ser executada essa troca de marcha aqui, ó. Porque é uma distância grande de dentes entre esses dois pinhões. E se você montar isso aqui numa bike vai servir, você vai conseguir trocar as marchas normalmente, mas não vai ficar muito linear, não vai ficar legal. Da mesma forma, se eu colocasse aqui o segundo grupo do 1136 aqui no 1132, olha como ficaria. A diferença de dentes seria muito pequena. Desse pinhão aqui do terceiro para o quarto, a diferença de dentes é de apenas um dente. Esse aqui, o terceiro tem 25 dentes e o quarto teria 24 dentes. Não faria muito sentido, né? O leque à disposição do ciclista seria menor se um eventual cassete desse aqui, se ele fosse fabricado, né? Essa divagação que eu estou fazendo aqui, ela funciona. Se você chegar a montar um cassete assim, ele vai funcionar, mas não é o ideal. Nós não podemos nos esquecer com relação ao tamanho das rodas. Hoje nós temos 3 tamanhos de rodas para mountain bike e todos sabem que quanto maior é o aro, no caso o aro maior que nós temos hoje é o aro 29, quanto maior o aro, mais lenta é a arrancada. Então, mais um motivo para o 1136 ter se tornado o padrão nas mountain bikes atuais. Porque quando os grupos de 10 velocidades foram lançados, já existiam bicicletas de aro 29. Elas não estavam consolidadas ainda, mas elas já existiam, era uma nova tendência. E você colocando 2 dentes a mais aqui no último pinhão, você vai propiciar arrancadas mais leves. Com um aro maior, a arrancada fica mais pesada e um pouco mais lenta. Então, mais uma coisa, mais um detalhe que você deve levar em consideração antes de escolher os cassetes. Eu recentemente coloquei um cassete 1132 numa bike que eu tenho aro 26, uma bike full aro 26, ela tem um pé de vela triplo, e pé de vela é a configuração padrão de 10 velocidades aí, e ficou ótimo, ficou uma relação ótima, a bike tem trocas rápidas, ficou muito legal. Mas ela tem aro 26 e tem um pé de vela triplo. O pé de vela triplo te propicia também uma maior amplitude de escolha ali no pé de vela. Já o pé de vela duplo, principalmente o pé de vela de coroa única, te limita bastante quando você vai escolher aí os dentes no cassete. Fica praticamente impossível você usar, por exemplo, um 1132 junto com um pé de vela de coroa única. Você vai ter sua marcha mais leve e não vai ser suficiente para encarar subidas íngremes. Mesmo que você coloque uma coroa menor aí no pé de vela. Então, pessoal, vamos pensar direitinho aí, não vamos comprar as coisas só de auê, não.
vamos ter pensamento crítico e vamos parar para raciocinar. Existem até configuradores aí na internet, existem aplicativos para iPhone, para Android, que possibilita você calcular perfeitamente como vai funcionar a sua relação de acordo com a quantidade de dentes que você coloca. Você pode até simular um RPM aí que você aplica na pedalada, e de acordo com determinada configuração o aplicativo te dá a velocidade que você vai estar andando, a quantidade, a distância que você vai percorrer com aquela configuração, mantendo aquele RPM ali na pedalada. Pessoal, outra coisa que é legal falar é sobre esses dentes aqui nos pinhões. Eles, se você olhar de perto um cassete, você vai ver que os dentes não são iguais. Muito pelo contrário, os dentes, de acordo com o tamanho, a posição onde o pinhão fica, os dentes são diferentes. Uns têm tamanho maior, formato diferente, tamanho menor. No caso desses três maiores aqui, ó, aqui é possível você ver uma guia, que você pode observar uma guia. Essa guia aqui é exatamente essa guia que faz a troca de marcha. A corrente ela encaixa aqui e essa guia serve para facilitar aí a troca das marchas. Se eu pegar esse conjunto aqui e virar ele, se a gente observar aqui, ó, a gente vai ver que alguns dentes são completamente diferentes. Tem uma pequena guia aqui também, ó. Aqui tem uma guia. E antes da guia, você pode observar aqui, ó. Tem esses dois dentes desse tamanho. Os dois dentes aqui, ó, são bem maiores. Tem a ponta ali, o formato é diferente. E eles são maiores e tem a ponta com formato diferente. Se eu afastar um pouco aqui, ele tem nesse lado é assim. E aqui no outro lado aqui, ó, exatamente 180 graus aqui, se a gente analisando como um círculo, ele também tem a guia e tem dentes diferentes aqui para efetuar as mudanças. Isso serve também para o pé de vela. Muita gente fica perguntando, mas se eu colocar uma coroa, se eu retirar uma coroa de um pé de vela triplo ou de um pé de vela duplo, e colocar num cassete e colocar uma única coroa, vai funcionar? Pessoal, vai até funcionar, mas a corrente vai ficar escapulindo. Se você pegar uma coroa de um pé de vela triplo e usar ela como uma coroa única em um pé de vela, a corrente vai ficar escapulindo, porque as coroas para pé de vela com coroa única, elas têm dentes maiores, elas são feitas para segurar mais a corrente ali. Da mesma forma é a situação inversa. Se você pegar uma coroa de um pé de vela de coroa única, de um pé de vela single, e colocar essa coroa para trabalhar num pé de vela duplo ou triplo, dessa vez não vai funcionar. Por quê? Porque a coroa de um pé de vela single, ela não tem essas guias. Essas guias que eu acabei de mostrar para vocês aqui, ó, ela não tem essas guias, porque ela não vai ter necessidade de efetuar mudanças. Então, esse é um outro detalhe aí que tem que ser analisado também. Então é isso aí, pessoal. O meu objetivo aqui foi mostrar que existem essas diferenças, explicar que todo ciclista, quase todo, não vou falar que são todos, todo mundo só quer saber de usar o 1136 nos grupos de 10 velocidades, mas existem outras configurações. Essas outras configurações não existem à toa. No mundo das bicicletas a gente sabe que existe muito oba-oba. As pessoas compram os componentes simplesmente porque é lançamento, porque é um modelo mais novo, e muitas vezes a pessoa não sabe se aquilo vai atender a necessidade dela. Conheço ciclistas que até hoje usam os grupos de 9 velocidade aí, estão muito felizes, não pensam nem em migrar para 10, enquanto já os grupos de mountain bike já estão migrando para 11 velocidades. Eu conheço gente aí que anda em grupos ainda com 8, 9 velocidades e não fica para trás, não perde tanto rendimento. Toda empresa precisa vender e os lançamentos vendem muito mais, então tanto SRAM quanto Shimano, vocês podem ter certeza, elas sempre irão fazer novos lançamentos e cabe a você analisar e ver o que é melhor para você. Então, o objetivo do vídeo é esse, é mostrar que existem essas configurações, o fabricante disponibiliza essas 3 configurações e cabe a você escolher o que é melhor. Não vai nessa de que o 1136 vai ser o melhor para mim, você tem que pensar sobre isso. Eles têm uma especificação aqui, inclusive,
Vou aproximar aqui, ver se a câmera vai focalizar. Ali você vê CSHG81-10 e tem o BK ali, ó, barra BK. Esse BK significa, o BK é o grupo que a Shimano indica esse cassete. Ela vai dizer que o cassete 1136 ele é indicado para ser usado com um câmbio traseiro de cage longo. Se a gente vir aqui no 1134, você vai verificar que não é BK, é BJ. E no 1132, a especificação do 1132, BL. Shimano indica o 1132 e o 1134 para serem usados com câmbio de cage médio, câmbio traseiro de cage médio. A Shimano não fabrica mais câmbios de cage curto para mountain bike nas linhas que não sejam para downhill ou freeride. As duas únicas linhas que tem câmbio traseiro com cage curto hoje na Shimano é a linha Z e a linha Sight, que são dois grupos para downhill, para freeride, para uso mais radical. Esses sim, eles têm os câmbios com cage curto. O grupo Deore XT, SLX, Deore, só existem câmbios traseiros com cage médio e longo. Então é isso aí, pessoal. Mais um vídeo aí falando sobre os componentes de mountain bike. Eu novamente peço desculpas, eu não sou profissional, minha câmera é amadora. Peço desculpas pelos erros de português. Eu demorei a fazer esse segundo vídeo, porque meu tempo é muito curto. O tempo que me sobra, geralmente eu quero estar pedalando, eu trabalho muito. Mas agora eu estou encontrando mais tempo aí e vou fazer esses vídeos agora com mais frequência. Eu não sou um sabe-tudo de bicicleta. Muito pelo contrário, eu sei muito pouco. Na verdade, eu sou como qualquer outro usuário aí, tento obter as informações na internet, sou apaixonado por bikes e tento obter as informações e trazê-las para mim, para melhorar o meu rendimento, melhorar a minha satisfação quando eu vou pedalar. E qualquer crítica, eu aceito críticas, aceito sugestões. Se eu falei algo errado, pode me corrigir aí no campo dos comentários. Qualquer pergunta, qualquer informação que você quiser fazer, pode me perguntar no campo dos comentários. Se eu souber responder, eu vou responder com o maior prazer. É sempre um prazer estar falando de bike. E esses vídeos agora eles vão se tornar mais frequentes. Eu vou falar sobre o tamanho dos câmbios traseiros, dos cages dos câmbios traseiros. Vou falar sobre os pés de vela, sobre a configuração de dente total, analisando os cassetes com os pés de vela. Vou falar sobre freios, suspensões, sobre todos os componentes de bike. Eu espero já na próxima semana já estar postando um novo vídeo aí. Então é isso aí. Um forte abraço para vocês aí e até o próximo vídeo.